Oi, não sei como você chegou até aqui, mas essa é uma série em que em 12 semanas eu vou fazer vários desafios para me tornar a protagonista da minha vida. Bom, eu sou a Carol e eu era farmacêutica, mas eu fiz uma transição de carreira e me tornei roteirista. Bom, como que isso aconteceu? A gente estava na pandemia e eu estava surtando assim como qualquer outro ser humano. E foi aí, com a minha faculdade parada, né, por conta da pandemia, eu decidi começar a estudar roteiro por conta própria. E aí, um belo dia, eu vi que a Globo ia lançar um concurso para formar roteiristas negros e indígenas. E aí você tinha que inscrever um longa-metragem, né, um roteiro de longa-metragem. E eu tinha um roteiro, um argumento de uma comédia romântica. E eu passei. E foi aí que, passando nesse concurso, eu tive aula com os melhores roteiristas do país e tive minha formação como roteirista. Olha que bonitinho eu aqui, tirando dúvida com o Jorge Furtado, simplesmente roteirista dos normais. Bom, e hoje eu sou feliz sendo roteirista. Eu faço roteiros para publicidade, também faço roteiros para creators na internet, TikTok, Instagram, mas acho que eu tô passando pela crise antes dos 30. E sabe quando você pensa, eu consigo ir mais longe? É isso que eu tô pensando. Parece que falta um tchan. E, bom, eu tenho alguns sonhos que eu queria realizar, mas que eu não dou tanta atenção para eles, tipo me tornar escritora, escrever minha própria comédia romântica, investir no meu canal do YouTube, igual eu tô fazendo agora, e quem sabe um dia não tá numa sala de roteiro, né, de uma série, não sei. Mas basicamente eu quero ser a protagonista. E aí, um belo dia, mais precisamente, no dia do meu aniversário, né, da época do meu aniversário, o meu amigo Vitor me deu de presente o livro Caminho do Artista. E esse livro, gente, a Dolce leu esse livro e isso ajudou ela a ganhar um Grammy esse ano com só 26 anos. O Martin Scorsese, ele leu esse livro também e inclusive tem uma mensagem dele na contracapa falando que é um ótimo método para criatividade. A escritora de Comer, Rezar e Amar, ela disse que o livro dela só existe por conta do caminho do artista. E a Olivia Rodrigo, ela usa os métodos desse livro todo santo dia até hoje para compor as músicas dela. Então, assim, eu acho que eu já tenho motivos o suficiente para tentar usar esses métodos também. E aí, eu vou tentar usar esse trem. E você vai ver isso nessa série. Então, como que funciona esse livro? Estou aqui com ele em mãos. De novo, muito obrigada, Vitor, por ter me presenteado com ele. E esse livro, ele é um manual de criatividade. Então, gente, eu não espero ganhar um Grammy como a Dolce. Não espero ser uma popstar igual a Olivia Rodrigo. O que eu espero desse livro é destravar minha criatividade para eu conseguir começar a investir e realizar meus sonhos criativos de ser uma escritora, investir aqui nesse canal do YouTube. Então, assim, expectativas baixas, mas eu espero sim uma certa transformação. E esse livro, ele é um manual. A autora fala, Julia Cameron, ela fala que esse livro é como se fosse o AA, Alcoólicos Anônimos, dos escritores, dos artistas, dos cantores, enfim. Então é um livro de recuperação criativa. Durante 12 semanas você vai ter exercícios práticos para recuperar a sua criatividade. Então, como que é? Primeiro, você lê o livro. Então vamos supor que eu leio o livro todo domingo, que é como eu tô fazendo. Eu vou ler o primeiro capítulo, né? O capítulo da semana 1. Aí eu leio esse capítulo, entendo do que ele fala, entendo como vai funcionar e leio os exercícios. E aí, desse domingo até o próximo, durante uma semana, eu vou aplicar os exercícios dessa semana que tem relação com o tema dessa semana, entendeu? Então, vão ser 12 semanas de exercícios super práticos, super desafiadores, que vão te tirar da caixinha ali para você recuperar sua criatividade. Então, é isso. Lê o livro,
Faz os exercícios durante a semana, separa ali mais ou menos 1 horinha por dia para fazer esses exercícios e ver a mágica acontecer. E aí, vamos para a semana 1. Antes de mais nada, existem 2 exercícios que devem ser feitos em todas as semanas, que é as páginas matinais, que basicamente é esse o exercício que a Olivia Rodrigo faz todos os dias, até hoje. Todos os dias você vai ter que acordar 30 minutos antes do habitual. Então, se você acorda 8, vai acordar 7h30. Se você acorda 6, vai acordar 5h30. E vai escrever à mão 3 páginas. E é isso. De qualquer coisa que vier na sua cabeça. Se vier a lista de compra do mês, escreve a lista de compra do mês até dar 3 páginas. Se vier sentimentos, escreve. Pensamentos malucos, escreve. Se você não tiver com vontade de escrever, escreve. Não estou com vontade de escrever até o final. E vai indo assim, todos os dias. Ela fala que esse exercício te coloca como se fosse em contato com a sua versão mais sábia. Então, assim, só se entrega e vê a mágica acontecer. O segundo exercício que tem que fazer todas as semanas é, uma vez por semana, você ter um date, um encontro com o seu artista interior. Basicamente, você vai sair sozinho, se levar para o encontro. Não pode ter outra pessoa. Só você com você mesmo para o encontro que pode inspirar o seu artista interior, pode deixar ele feliz. A semana 1 chama Recuperando o Senso de Segurança. Essa semana se inicia a sua recuperação criativa. Você pode se sentir tanto exultante quanto questionador, esperançoso ou cético. As leituras, as tarefas e os exercícios têm como objetivo permitir que você estabeleça um senso de segurança, que irá ajudá-lo a explorar sua criatividade com menos receio. Gente, antes de mais nada, eu tive que assinar aqui, ó, tenho aqui no livro, tipo, um contrato falando que você se compromete a fazer as 12 semanas. Então, eu assinei de lápis, ai, que horror. É porque é o que tava perto de mim no momento. Mas, enfim, e aí comecei. Aí eu li no domingo, né, essa primeira semana, e essa semana é de recuperar a sua segurança como artista. E aí ela explica pra gente um conceito muito interessante que eu falei, eu acho que eu sou isso aí, que é de artista sombra, que é quando você tem o desejo de ser um artista, mas você vive à sombra daquele desejo. Então você sempre tá falando coisas como, nossa, se fosse eu fazendo, teria feito muito melhor, mas você nunca pega e faz, sabe? Tipo assim, você viu um vídeo no YouTube de alguém, igual eu quero ser youtuber, eu vi esse vídeo e falei, nossa, eu faria de outra forma. Por que você não tá fazendo? Então é uma pessoa que tem esse desejo de ser artista e não vive aquilo, sabe? Não coloca sua arte no mundo. E aí, nesse capítulo, ela fala muito sobre o porquê que isso acontece. Que é porque muitas vezes a pessoa não teve apoio ao longo da vida, né? Ou é porque a pessoa não tem condições financeiras de se dedicar à sua arte. Ou é porque a pessoa mora num lugar que não dá acesso a isso, sabe? Tipo assim, a pessoa, igual o meu caso, não moro ali no eixo Rio-São Paulo, sabe? Tipo, eu moro no Sudeste, moro perto do Rio, mas eu não tô nessas cidades. Não é, tipo, tão fácil assim eu encontrar estúdios, enfim, coisas de arte. Então, por N motivos, né? A pessoa virou um artista sombra. Ela tem o desejo ali dentro dela, mas ela nunca se dedicou de verdade a essa arte. E aí ela começa a levantar suposições de que é possível você se dedicar ainda. Dá tempo de você se dedicar ainda. E nesse capítulo é quando você tem esse primeiro baque de começar a ver que pode ser possível sim você se dedicar à arte, você colocar tempo seu na arte, sabe? E aí é doideira, você começa a pensar, gente, é possível eu me dedicar à arte, é possível eu, né, investir nisso, colocar tempo nisso, colocar minha arte no mundo. E essa semana foi sobre isso. Agora você vai ver aí eu colocando em prática os exercícios dessa semana.
Ai, gente, condições péssimas de trabalho. Vamos torcer para melhorar um dia. Mas, enfim, sobre as páginas matinais. É, eu imaginava que ia ser transformador, porque assim, você acordar 30 minutos antes do horário habitual e escrever 3 páginas à mão, não é brincadeira, não. Eu imaginava que alguma coisa ia acontecer. E assim, 7 dias depois, fazendo isso todo santo dia, eu fiz, gente, eu nem acredito que eu fiz todos os dias. Minha mente tá muito diferente. Nos primeiros dias, eu confesso que eu surtei. Gente, hoje é o primeiro dia do programa e eu já surtei. Já surtei bonito. O livro, basicamente, nas primeiras páginas, fala que é possível ser artista, é possível viver de arte, é possível ser bem-sucedido com a arte. E eu percebi que eu tenho várias crenças negativas sobre isso. Tá difícil. Parece que essa primeira semana você tá expurgando, você tá, tipo assim, colocando o seu artista sombra, né? Aquela pessoa que tá fugindo da arte, você tá jogando uma lanterna nela. E aí dá muito medo. Tipo assim, como eu tô começando a enxergar a possibilidade de ser realmente artista, de fazer o que eu quero fazer, essa outra parte minha eu de hoje, que não está fazendo exatamente o que quer fazer, né, em sua totalidade, ela tá ficando exposta. E aí eu tô triste, tô com medo, tô. tô mal. Hoje eu nem fui malhar, tô cansada, quis ficar deitada. Surtei legal, assim. Eu fiquei bem doidinha, lelé das ideias, porque foi como se confrontasse a Carol antiga com essa que tá surgindo. A Carol antiga, por mais que ela amasse a arte e acreditasse que no seu potencial, ela não acreditava que era possível viver de arte. E aí, essa nova Carol que estava surgindo nas páginas, que eu estava entrando em contato com ela nas páginas, ela não acredita, ela sabe que é possível viver de arte. Ela sabe que a arte dela vale muito. Só que, assim, gente, a gente vive no Brasil, num mundo que a arte não é nem pouco valorizada, né? Assim, é difícil ver as coisas dando certo. Então, nossa, eram muitas crenças, são muitas crenças ainda. Então, nesses dias todos, né, nesses 7 dias, foi uma briga ali no papel. Eu escrevendo muitas vezes que eu não acreditava que era possível, que esse livro todo era uma balela danada, que, tipo assim, não ia dar certo. Só que uma outra parte minha, acredito que essa eu mais sábia, né? Que assim, você acorda muito cedo, né? No meu caso, eu estava acordando 5h30, 5h40 ali. Então, assim, só tinha eu ali na minha mente, sabe? Não tinha as redes sociais ainda, não tinha entrado em nada, não tinha conversado com o Giovanni ainda. Era só eu e eu, então era uma eu mais consciente. Ela me falava todos os dias que é sim possível e que a gente vai achar uma forma de viver da nossa arte. Que a nossa arte vale muito, né? A minha escrita vale muito. Então, acho que essas 7 manhãs transformaram isso dentro de mim, de começar a entender que é possível, sim. Eu ter uma coisa minha, sabe? Tipo, esse canal no YouTube. E foi aí que eu tive a ideia, né?
Nessas páginas que me veio a ideia de começar a fazer essa série. Eu não sei onde vai dar, pode ninguém ver, pode só minha mãe ver, e o Giovanni e a Camille. É, Como pode dar muito certo, eu não sei. E eu acho que essas páginas também me trouxeram paciência e paz. Eu não tô aqui ansiosa, de, tipo, será que isso aí vai dar certo? Meu Deus, tem que dar. Não, tô tranquila. Então, acho que essa primeira semana as páginas me trouxeram paz, paciência e um senso de que é possível. E aí, com as páginas, eu também me conectei com um pouco a minha ancestralidade. Nesses dias eu lembrei da minha avó, Lucy, e me veio a ideia de fazer um vídeo sobre ancestralidade, como nossos ancestrais estão ansiosos para ver a gente vencer. Minha avó também, ela tinha essa veia artística, então eu lembrei muito dela nessas páginas, escrevi sobre ela. Estou escrevendo um roteiro sobre isso, então foram esses meus ganhos, gente, é muita loucura. Nunca imaginei que eu ia conseguir acordar mais cedo e escrever à mão. Minha mão fica toda suja, assim, de caneta que eu faço em cima. Uma loucura. Doideira. Mas tá sendo. Agora, sobre o encontro com a artista, meu Deus do céu. Isso mudou muitas coisas, gente. Tipo assim, o encontro do artista, né? Como eu expliquei. Você leva seu artista interior para passear. Então, você imagina que tipo de lugar vai me inspirar? Que tipo de lugar vai me fazer bem? E também vai me desafiar um pouco, né? Não, essa parte eu que inventei, mas me veio a intuição de ir num sebo, uma livraria de livros antigos que tem aqui na minha rua e eu nunca entrei. Porque correria do dia a dia e também, né, fazer uma coisa diferente é difícil. E aí, essa livraria, ela fica, tipo assim, entre várias casinhas, fica num beco, assim, lá no final. Eu só vi os livros, se chama Quarup. E eu falei assim, eu vou lá. O Giovanni ficou morrendo de medo, porque o mundo, né, está perigoso para mulheres. E aí eu falei assim, não, vou colocar a localização no meu celular e fica acompanhando. Porque o encontro com o artista tem que ser sozinho. Eu também fiquei com um pouquinho de medo de entrar assim, num beco, né? Qualquer, não sei, sei lá. Mas a louca, né? Coloquei a localização e fui. Gente, cheguei lá, tinha um casal, chegou junto comigo assim, e ele já conhecia, um casal jovem, assim, acho que da minha idade, mais novo, não sei. E aí eles conversaram lá com alguém, lá no fundo, eu não vi quem era. É... E assim, muito conversa de filme, tipo assim, o senhor conseguiu separar os livros da semana passada? Aí o senhor, consegui aqui para vocês, não precisa pagar, vocês já me deram muito, nananã. E eu assim, gente, que incrível. E aí eu tinha chegado, eu só tinha visto, tipo, uma casa antiga num beco e vários livros na frente. Só que eu falei assim, vou entrar. Quando eu entrei, gente, é uma casa, todas as paredes, tudo é livro. Eu fiquei assim, meu Deus, como existe esse lugar na minha rua, no meio da cidade? Que doideira. E existe há 25 anos. Aí eu continuei lá olhando os livros assim. Aí o senhor veio, o casal foi embora. Aí ele falou boa tarde. Aí eu, boa tarde. E eu não sabia como iniciar um assunto. Mas aí ele foi e atendeu quem tava lá antes de mim. Tinha duas meninas que eu não tinha visto. Porque o lugar é tão cheio de coisa que eu nem tinha visto que elas estavam lá. Aí tinha duas meninas. E vocês não vão acreditar. Uma das meninas vai e fala: acabei de formar em direito, mas não estou me identificando com a profissão e quero ser escritora. Aí eu, gente, eu, farmacêutica, quero ser escritora, trabalhar com escrita, também tô aqui. Quais as chances? E aí, tipo assim, que eu entendi que no livro fala que sincronicidades, né, coincidências felizes, iam começar a acontecer. E foi justamente isso. Quais as chances, gente? E aí eu fiquei ouvindo a conversa deles. Aí o senhor, ele tinha várias dicas pra menina, falando pra ela investir em escrita assim. Aí apresentou um podcast, um canal no YouTube, na verdade. Aí ele aumentou o som, assim, pôs os vídeos lá do canal.
foi conversando, aí eu assim, só ouvindo, gente, olhando o livro e ouvindo. Aí por fim a menina foi embora, eu falei, agora é minha chance. Vamos lá, Carol, coragem, porque, gente, me tirou muito da minha zona de conforto. Ir num lugar que eu nunca fui, puxar um assunto que eu nem sabia qual, levar meu artista pra passear. Eu escolhi um livro, escolhi o Torto Arado do Itamar Vieira, que tinha lá no texto ótimo, e em ótimo estado também. E aí, o senhor foi, tava lá no fundo, assim, aí eu fui lá e comecei, gente, só falei, há quanto tempo o senhor tem aqui? E só isso, tipo, a gente ficou 1 hora conversando. O Giovanni já tava preocupadíssimo porque eu sumi. Mas deu tudo certo. E, gente, foi maravilhoso. Minha artista interior está muito feliz, porque Aham. Também deve ler o que se produz atualmente na sua época, né? Para ele também ter uma ideia Nossa. do que é anacrônico, do que não cabe mais escrever. Né? Por exemplo, a mesóclise ou É o pretérito mais verdade. que perfeito, né? É um tempo verbal e uma forma gramatical que não se usam mais. Então eles devem ser usados com muita parcimônia, Sim. muito cuidado, né? Aham. Para Pois que o é. leitor saiba. cara, esse senhor, ele era militar. E ele resolveu seguir o sonho dele de abrir a própria livraria. E ele tem a livraria há 35 anos, 25 anos é só aqui na rua. E é isso que ele faz da vida. Ele falou que se alimenta de arte. No tempo livre, né, quando ele não tá na livraria, ele tá indo em livraria de amigos. Eu fiquei imaginando uma sociedade secreta de velhinhos que tem livraria. É, E ele falou que a gente tem que ter coragem, sim, de seguir nossos sonhos, que custa caro. Não é que vai ser fácil, mas vale a pena, sabe? Vale a pena. E eu falei, velho, que doideira. O cara me deu um conselho que eu precisava, que eu tava buscando. Bom, além do encontro com o artista e das páginas matinais, tiveram outros exercícios. Cada semana, pelo que eu tô vendo, vai ter uma média de 10 exercícios. E aí, teve exercícios muito interessantes, assim. Teve um que você tinha que listar as pessoas que são grandes incentivadores dessa arte, pessoas que sempre acreditaram nela, e escrever uma cartinha, pelo menos para uma delas. Eu escrevi para o Giovanni, que estava mais perto, mas tem várias pessoas que sempre me apoiam, tipo você, Camille, minha irmã, que edita esses vídeos. Tem vários incentivadores e foi muito bom pensar que tem pessoas que acreditam em mim. Então, quando eu não acreditar, eu sei que existem pessoas acreditando. E se as pessoas que não sou eu acreditam, por que não eu também não acreditar em mim, né? Teve o exercício também de enxergar quem são os vilões. Não pra você apontar o dedo na cara das pessoas, né? Mas só pra você entender de onde veio suas crenças negativas de que você não podia colocar sua arte no mundo. Então, tenta pensar. Foi um antigo colega de classe, foram seus pais, foi professores, e aí você identificar essas pessoas ou situações e descrever com detalhes pelo menos uma situação que isso aconteceu. E foi assim, intenso. Foi interessante também fazer esse exercício. O outro exercício que foi muito divertido de fazer foi listar 5 outras vidas que você teria. Não são coisas que você quer fazer nessa vida, que você faria em outras vidas suas. E aí, você pegar uma dessas vidas e fazer alguma coisa relacionada a ela. No livro, acho que fala, se você colocou ser vaqueiro, você sai pra andar a cavalo, sabe? E aí, eu coloquei várias coisas nas minhas 5 vidas e uma delas foi que eu, tipo, seria dona de uma vinícola. E aí, eu e Giovanni, a gente saiu pra tomar vinho num lugar que tem aqui na nossa rua, que a gente tava querendo ir. Tem um dia do double de taça e aí cada taça sai muito baratinho. Aí a gente foi lá, o cara explicou pra gente sobre vinhos, aí eu fiquei, se eu tivesse uma vinícola, eu estaria aqui, né, tipo, experimentando novos vinhos pra conhecer, pra eu melhorar os meus. Então, foi bem legal nesse sentido, assim. Pensar nessas 5 vidas me tirou da minha zona de conforto. E o outro exercício foram as afirmações.
ela fala que no seu caderno, né, matinal, de escrita matinal, você vai acabar escrevendo coisas que você acredita, né, coisas ruins que você acredita. Por exemplo, eu acredito que não dá pra ser rico sendo artista. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que criar uma contra-afirmação. Você vai ter que criar uma afirmação desmentindo aquilo ali. E aí, no caso, eu criei: existem muitas pessoas que são ricas sendo artista. Então, você vai fazendo isso, assim, sabe? Tipo, vai desmentindo as suas afirmações ali que você for colocando ao longo da semana. E também você vai escolher uma afirmação para escrever, uma afirmação positiva para escrever 10 vezes no final da página. Porque essas afirmações vão começar a entrar na sua mente, sabe? Tipo assim: eu, Caroline Eulália, acredito não, eu, Caroline Eulália, sou uma escritora brilhante e bem-sucedida. Aí eu vou escrever isso 10 vezes todo dia. Uma hora, gente, eu vou ter escrito tanto que isso vai entrar na minha mente, eu vou começar a acreditar que é verdade e vou começar a caminhar em direção a isso. Então, basicamente, essa é a ideia do exercício. E aí, assim, eu tô me entregando ao programa. Eu fiz todos os exercícios, quase todo dia eu pegava pra fazer, pelo menos uns 20 minutinhos ali, sabe? Durante as páginas matinais eu fiz também. E vou contar pra vocês agora o que eu senti com tudo isso. E, gente, agora resultados, né? Primeira semana passou, eu tô muito surpresa comigo mesma que eu me dediquei a isso. Eu acho que o fato de ser um desafio tá me incentivando. Então, eu tô muito surpresa de ter completado, tô muito orgulhosa de mim mesma. E de resultado, assim, vocês viram, eu surtei, passei pela fase do surto. Agora eu tô muito bem. E tô fazendo terapia, tá? Ao longo eu já fazia terapia, mas eu não estou deixando de fazer. Inclusive, eu falo com a minha terapeuta desse livro. Tô dividindo com ela as minhas angústias, minhas alegrias, né? E entendendo melhor tudo isso que tá acontecendo. Inclusive, o livro até indica mesmo, se você faz terapia, fazer mesmo e tal. Indica você manter hábitos saudáveis, né? Enfim. Mas no fim dessa semana, o que eu mais tô levando comigo é que a arte me traz bem-estar, sabe? Ela me traz bem-estar, ela me deixa feliz. Tá aqui gravando me deixa feliz. Criar meus textos, investir nas minhas histórias me deixa muito feliz. E vale a pena. Focando nisso, né, de que a arte me faz muito feliz, por que não continuar fazendo isso, sabe? Então, acho que essa primeira semana me fez ver que eu quero sim continuar investindo na minha arte, eu quero sim continuar escrevendo, continuar colocando vídeo aqui, mesmo que ninguém for assistir, eu tô fazendo isso por mim, sabe? E essa primeira semana realmente me trouxe segurança de que eu posso sim ser artista. Não necessariamente, tipo, eu vou ficar rica com isso aqui. Não, o foco não é o dinheiro, o foco é a felicidade. E me faz feliz fazer arte. E eu vou continuar fazendo. E me trouxe segurança, assim, essa primeira semana. E eu acho que pra gente ser protagonista, né, das nossas histórias, a gente tem que ter segurança de nós mesmos, né, do que a gente faz. Então, esse capítulo foi muito importante pra me trazer essa segurança que estava em falta. E é isso, vamos ver como vai ser a segunda semana. Tchauzinho e obrigada por estar acompanhando.